Olá, boa noite a todos, amigos, amigas, companheiros do Movimento Espírita, aqui da região do Circuito das Águas. Aqui estamos nós para mais uma quinta-feira à noite, nesse ciclo de bate-papos, aqui através do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc. Essa é uma parceria entre o Joana d'Arc e a USE, Circuito Intermunicipal, USE do Circuito das Águas, e já tivemos aqui nesse ciclo de programas a visita do Tadeu de Socorro, do Bragato, de Serra Negra, e hoje temos aí o prazer de receber o companheiro Reinaldo Maiorino, presidente do Centro Espírita Caminho da Luz de Socorro, a quem nós já damos as boas-vindas e agradecemos aqui pela presença. Então, eu desejo a todos um bom programa, um bom bate-papo, e aí então queria chamar o meu amigo, nosso presidente, Caio Melo, que ele sim vai fazer as apresentações mais detalhadas e vai conduzir esse bate-papo. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite, Toninho, boa noite aí os amigos internautas que já estão participando aí da nossa live. Mais uma rodada de conversa aí com os nossos companheiros, né? Muito bem. Então tá ótimo. Eu espero que todos estejam bem nas suas casas, com as suas famílias, se cuidando, continuando se cuidando, e que nós todos possamos juntos desfrutar e darmos mais um passo nesse processo da unificação das casas aqui da região. Então, o meu boa noite a todos, eu passo a bola ao Caio, que vai conduzir daqui para frente esse bate-papo. Então, a bola está com você, Caio, boa programação, boa conversa aí com o companheiro Reinaldo. Até daqui a pouco, vou ficar acompanhando aqui do estúdio, hein? Obrigado, Rogério. Então, aproveitando que estamos entrando aí para mais esse bate-papo, hoje com uma participação especial do nosso companheiro Domingos Palazzi, nosso cantor oficial da USE, vai fazer o fundo musical para que a gente possa fazer a nossa prece para darmos início aos nossos trabalhos da noite. Então, assim, eu convido os nossos companheiros para que fechemos os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, e a toda essa espiritualidade que nos acompanha, nossos mentores individuais, os amigos e mentores das nossas casas, que possamos assim, na noite de hoje, para mais esse bate-papo, que possamos ter o nosso coração e a nossa mente aberta, em paz, em harmonia, pensando em todas as coisas boas que nós temos, agradecendo pela nossa encarnação, agradecendo pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e agradecendo até pelos nossos problemas, pois são eles que nos fazem evoluir. Pedimos então assim a esses amigos que nunca nos deixam desamparados, que continue conosco e que possamos levar um pouquinho mais de conhecimento referente às casas espíritas para esses amigos que já estão nos acompanhando. Obrigado, Jesus. Esteja conosco. Que assim seja. Então, assim, meus amigos, dando continuidade ao nosso projeto de levar um pouquinho do conhecimento das casas espíritas para todos os companheiros do movimento espírita, como nosso companheiro Rogério já anunciou, hoje nós temos a participação do companheiro Reinaldo Maiorino, né, do Centro Espírita A Caminho da Luz de Socorro. Seja bem-vindo, Reinaldo. Tudo bem? Boa noite, Caio. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Reinaldo, antes da gente começar o nosso bate-papo,
E como a gente vem fazendo em todas as nossas lives, né? Vamos relembrar um pouquinho para o pessoal que está chegando, às vezes não sabe ainda o que significa USE, né? Então, o USE é a União das Sociedades Espíritas, né, do Estado de São Paulo, e aqui a nossa região é a USE Intermunicipal do Circuito das Águas, que congrega aí 26 casas das cidades aqui do nosso circuito, né? E relembrando que a USE não existe sem as casas espíritas. Então, toda a participação das casas em nosso movimento espírita é que faz a USE ter essa representatividade que nós temos. Então, sempre agradecendo a participação das casas, dos presidentes das casas, que estão sempre aí colaborando com a gente, com o nosso movimento, para que todos possam engrandecer essa doutrina tão maravilhosa que nós temos. Certo? Reinaldo, então, como primeira pergunta que a gente sempre faz para todos os nossos participantes, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a casa, quando que a casa foi fundada, quando que você chegou até a instituição. Conta um pouquinho para a gente aí dessa história. Boa noite, Caio. Boa noite, Toninho. Boa noite ao Palazzi. Está faltando um aí. Rogério, a esposa do Palazzi, a sua esposa e todos os internautas que estão nos ouvindo aí. Muito boa noite a todos. Então, Caio, a nossa história começa o seguinte. O centro hoje, a Caminho da Luz, o nome anterior dele era Centro Espírita Santo Agostinho, sabe? Ele funcionava assim no mesmo local, né? E ele está com 102 anos, cara. Nos livros que eu tenho lá, em 1918 já tinha descrição de alguns trabalhos lá, sabe? Resumo de algumas reuniões, né? Quem trabalhou mais naquela casa foi Dona Antônia de Souza Ferraz. Ela é a mais conhecida como Dona Antônia da Lama. Eles eram uma família de Portugal, um local que se chamava Lama, né? E esse pessoal, quando veio para cá, falava-se Antônia da Lama, João da Lama e toda a família, né, da Lama. Então, por isso tem esse chamado. Ela é mais conhecida assim. Essa mulher, na verdade, ela era uma benzedeira. Ela tinha uma mediunidade de cura muito boa, sabe? Era muito conhecida. E durante 71 anos, ela trabalhou nessa casa, sabe? Então, começou com ela. Esses relatos que tem de 1918, eu não sei quem fez esses relatos, porque não apresento os nomes lá, sabe? Mas em 1924, por essa época, chegou aqui em Socorro o senhor Avelino Francisco de Almeida. O senhor Avelino, ele era chefe da estação da antiga Mogiana, estação de trem, né? E o senhor Avelino, passando a frequentar aquela casa, né, resolveram criar um estatuto em 1924. Em 1927, esse estatuto foi registrado em cartório. E, a partir daí, já tem mais relatos, né? O interessante nessa primeira reunião, Caio, era que era só homens que assinavam, rapaz, é interessante. Você vê a papelada, só aparecia o nome dos homens. As mulheres, coitadas, trabalhavam, mas não aparecia, né? Tinha também um outro funcionário, eu tenho um quadro dele, com diploma lá no nosso centro. Ele recebeu da Sociedade Espírita lá, de Campinas, um diploma de fevereiro de 1926. Esse quadro está lá com a gente, né? Então, assim foi, seguindo com a Dona Antônia, até que ela veio a falecer. Depois da Dona Antônia, ficou a Dona Hilda, que era filha dela, que continuou tocando o centro no lugar da mãe, né?
Mas em 1995, no começo do ano, a dona Hilda veio a falecer. E aí a casa acabou ficando fechada, sabe? Aí é que entra, a gente passa a fazer a parte dessa história, sabe? Em agosto de 1995, eu estava num sítio na cidade de Munhoz. Munhoz fica aqui, é divisa Socorro com Minas, aqui a 25 quilômetros daqui. Tinha uma família lá, do seu Roque e da dona Francisca, e eles têm uma filha que se chama Denise. E eles eram frequentadores da casa espírita. Eu fui presidente do Centro de Estudos Psíquicos Allan Kardec, de 87 até 94. O Centro de Estudos Psíquicos Allan Kardec, ele tinha como departamento o Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade, que o Tadeu falou a semana passada, o Lar de Jesus, Amélie Boudet, e outros setores que tinham lá dentro. Mas a razão social era aquela. Eu era presidente daquela casa. Em 94, eu saí da diretoria e eu não estava mais na diretoria nem naquela casa. E assim, visitando o sítio do seu Roque com a dona Denise, a dona Francisca, né, era comum a gente sentar lá na cozinha, perto do fogão de lenha. Ela fazia lá um bolinho de chuva, um café gostoso, e a gente jogava bastante conversa fora. E eles eram frequentadores da casa do Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade, onde eu trabalhava na época. E sempre que a gente ia lá, a gente fazia o evangelho. E a dona Francisca, ela tem mediunidade. E sempre no evangelho, ela dava uma comunicação. Mas nesse dia ainda, a gente não tinha feito esse evangelho, sempre fazia no final e depois eu voltava para casa. Aí a dona Francisca, nas conversas que a gente estava tendo, ela contou que ela tinha sonhado comigo durante a semana, estava eu e o marido dela, o seu Roque, conversando, e que ela via a gente numa casa pequena, tipo casa de sítio, né? Não tinha nada à volta, era uma casa sem forro, com telhas de barro, de chão batido, e uma casa pequena. Diz que eu estava reformando essa casa, fazendo algumas modificações nessa casa. E eu conversando com o Roque, lá eu falei, só Roque, eu vou até ali para a gente acompanhar um pouco o pedreiro, né? E aí ela falou, Reinaldo, aí acabou meu sonho. Eu vi você naquilo lá, eu não sei o que é, o que significa, mas é uma casa assim que eu vi. Ô, dona Francisca, que bom a senhora sonhar com a gente, né? Quer dizer que à noite a gente está se encontrando, está se comunicando, está batendo um papo. Isso me deixa feliz, né? Mas, naquele momento, eu não tinha como explicar o sonho, nem ela. Bom, a gente voltou para casa, eu, minha esposa Roseli, os meus 3 filhos. E, passado 2 semanas, eu recebi um convite da neta da dona Antônia, ela chama Guiomar. A dona Guiomar, ela tem um centro de umbanda aqui em Socorro, Cabocla Jurema. Essa neta da dona Antônia chegou a trabalhar no Centro Espírita Santo Agostinho. E como os guias dela eram da umbanda, né, chegou um ponto que ela resolveu trabalhar direto com a umbanda, sabe? E hoje ela tem, desde antes, né, ela tem uma casa de umbanda aqui, Cabocla Jurema, e a gente tem muito contato, tem muita amizade, sabe? A minha esposa, Roseli, ela, nessa época, ela ensinava conhecimentos do kardecismo para o pessoal da Umbanda. Ou seja, aqueles
Os estudos de mediunidade, né, a base da doutrina espírita, ela passava isso daí para o pessoal lá. Era uma aula dos 40 minutos, uma meia hora, e depois o pessoal iniciava nos rituais dele da Umbanda e seguia para frente. Então, desde essa época, né, já se passava o conhecimento, eles já iam tendo uma base, as pessoas que iam chegando iam tendo uma base da doutrina espírita, e depois entrava na prática com a Umbanda. Então, a Guiomar fez o convite para a Roseli me convidar para reabrir esse centro, que a dona Hilda também havia falecido e a casa estava fechada. E eles queriam continuar o trabalho da tia e da avó. Aí eu pensei bem e tal, e resolvi ir dar uma olhada, sabe? E chegando lá, eu passava sempre por aquela rua, né? Ali é saída para Bragança, ali fica a Madeireira Mato Grosso, a Casa de Massas da Edna, sabe? Dali você sai para Bragança. Eu sempre vi aquela casinha, sempre fechada, né? E nunca imaginei que um dia eu ia pisar naquela casa sendo convidado, né? A gente foi, olhou, rapaz, quando eu entrei, Caio, que eu parei, a gente desceu, começou a ver a casa por fora, né? Era uma casa de sítio, uma porta, duas janelas na frente, né? Você entrava ali, tinha aquele salão onde você já fez a preleção para a gente lá, era só aquele salão que tinha, né? Depois ali onde você conhece a Câmara de Passe, tinha uma porta, saía para o quintal, e era tudo aberto, descampado, uma touceira de bambu grande do lado no fundo esquerdo, um córrego que passava no fundo. Então não tinha muro, não tinha vizinho, não tinha nada, era assim que era aquele local. E caiu a ficha naquela hora, sabe? Quando eu entrei na casa, eu vi o chão não era chão batido, mas era um chão de tijolos, e bastante usado, sabe, com o tempo. Então você tem o tijolo gasto, sabe? Aí caiu a ficha, sabe? Eu lembrei do sonho da dona Francisca. Falei, meu Deus, né? O sonho que ela teve tá se realizando aqui, né? Então, alguma coisa tá destinada aqui para a gente fazer, e eu acho que deve ser feito. Aí eu comentei com a Roseli depois, o seu João estava comigo, né? E eu reuni um grupo aí de 9 pessoas, e assim no dia 9 de setembro de 1995, a gente iniciou lá o primeiro trabalho, numa terça-feira, naquela casa. E agora a gente vai fazer 25 anos, já no mês de setembro, está próximo aí de completar 25 anos. E assim a gente vem trabalhando, vem labutando lá, né? Graças, né, ao sonho da dona Francisca, a Guiomar que se lembrou de mim, né? E eu tive com ela essa semana faz 2 semanas atrás, né? Convidando ela para ver que ela é muito ocupada. Eu falei, você precisa ir lá visitar a nossa casa, a gente fez umas reformas e tal, né? Ela falou, a avó deve estar bem contente com vocês lá, né? Então a gente tá tocando, Caio. Mas chegou uma época que, um ano depois, a gente conversou no começo com os primos da Guiomar, que era a Benta, o Ismael. Eles cederam a casa para nós. Eles não alugaram, sabe? Falaram, você paga a água e a luz. Nós não queremos aluguel, tá? Mas você precisa fazer o trabalho que a minha mãe e que a minha avó faziam. Eu não sei o trabalho que elas faziam. Ele falou, mas não é mesa branca? É, a gente faz mesa branca. Mas a gente pode não chegar a contento, né? Assim a gente ficou um ano, Caio. Passado um ano, o Ismael nos procurou com a Benta e comentou com a gente, olha, você não quer ficar com a casa? Eu falei, não, para mim eu não posso. Se vocês quiserem que a gente fique com a casa aqui, vai ter que passar para o centro espírita, né? E assim, aproveitamos
o estatuto que tinha lá do Santo Agostinho, né? Fizemos um levantamento no cartório, estava em nome de um filho da dona Antônia, chamava Henrique Aires, e depois dele tiveram vários familiares, e eles acharam, Reinaldo, se tiver que dividir, não vai dar nada para ninguém, é um terreno pequeno, tem 140 metros quadrados ali, sabe? Então, se ficar para o centro espírita, é melhor. Então, aí a gente constituiu, porque no começo era só um grupo de trabalho, sabe? Aí a gente constituiu uma diretoria e de lá para cá a gente veio tocando. E foi feito aí o levantamento, eu procurei uma advogada para fazer esse trabalho. Para você ter uma ideia, como é que era o conceito da dona Antônia. Essa advogada me arrumou um agrimensor, era o seu Emílio. O seu Emílio já desencarnou, né? Não está mais aqui entre nós. Mas a advogada é a doutora Maria Alice Geraldini, ela ainda está aqui. Ela fez todo o processo de uso capião e tal, e quando eu quis acertar a conta com ela, nem ela, nem o agrimensor quiseram cobrar nada. Ele não conheceu a dona Antônia, mas ela conheceu. Ela falou para a dona Antônia, para a casa dela, eu não cobro nada. Esse era o conceito que tinha na cidade e que se tem. Quem lembra dela, lembra de uma pessoa que curava as pessoas, tinha uma mediunidade boa, sabe? Não sei se ela tinha todo o conhecimento da doutrina, mas ela tinha um coração muito bom dentro de si, e segundo diziam, ela curava, fazia as curas dela através dos benzimentos. E daí seguiu o trabalho dela, foi para frente e tal. Mas a gente acabou chegando aqui em 1995, passado uns tempos, a gente resolveu mudar para Centro Espírita Caminho da Luz, e hoje a casa está no nome do Centro Espírita Caminho da Luz, a gente não tem despesa com aluguel, né? Graças a Deus, graças a dona Antônia, a família dela, a gente está trabalhando, Caio. Com muita ajuda, com muita boa vontade e a proteção do plano maior. Essa é a história, né? Onde começou e com a gente aqui. Mas tem mais... A gente conseguiu recuperar a foto da casa. Não sei se o Toninho tem como colocar aí na tela para gente, só para a gente ter passar uma noção, né, para as pessoas como estava a casa. É isso aí, Caio. Isso daí, quando ela falou que essa daí mesmo, aí já tinha sido feita uma reforma, sabe? E as telhas já tinham sido trocadas. Quando a dona Francisca falou que estava fazendo alguma coisa, de fato a gente fez, Caio. A gente pintou toda a casa, sabe? Trocou os móveis que tinha lá, que tinha um banco, só ficou a mesa de trabalho, uma mesa grande que está lá ainda hoje, e o quadro da dona Antônia. O banco foi levado para a casa do Ismael. Então, quando a dona Francisca disse que viu alguém trabalhando, nós fizemos esse trabalho depois lá. E essa já é uma fotografia de quando foi trocado lá o telhado, mas é a mesma fachada, a mesma entrada. Só que aí não tem, ó, aí já é um pouco mais novo, sabe? Uhum. Já está com a placa, tudo aí. Legal, Reinaldo. E conta pra gente como que você chegou no Espiritismo. Caio, eu vim para Socorro aqui no final de 1982. Eu vim trabalhar no Banco do Brasil e o interessante, Caio, as coisas vão acontecendo de uma maneira que a gente não espera e não quer. Eu entrei no Banco do Brasil em 1980 e tomei posse em Goiás Velho. Goiás Velho é Vila Boa de Goiás, é a antiga capital do estado de Goiás. Fica a 140 quilômetros de Goiânia. Lá eu tomei posse, fiquei um tempo. Depois eu voltei para o estado de São Paulo e fui trabalhar em Espírito Santo do Pinhal. Eu sou de Amparo. Eu tentei Amparo, no Amparo era muito difícil, não tinha vaga. Aí o que aconteceu? Tinha um turco lá que era o chefe do departamento pessoal.
Ele me falava, você de Amparo, né? Vai abrir agora umas pequenas agências, né? Naquele tempo era o presidente Figueiredo. Ele abriu 1.800 agências do Banco do Brasil. E ele falou, ponha Amparo, eu já tinha colocado, ponha Socorro, tinha Serra Negra, tinha Amparo, tinha Jaguariúna, tinha Pedreira, era para pôr 5, eu pus 4. E ele falou para mim, ponha Socorro. Eu falei, eu não gosto de Socorro. Então, por quê? Você já foi lá? Não, não foi. Mas eu não quero ir para lá. Bom, eu coloquei a última opção. Olha o que aconteceu. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo, daquele grupo que foi inaugurado. E lá vim eu para cá. E eu tentei várias vezes sair daqui, que eu queria ir para Amparo, mas eu nunca conseguia. E em 1985, eu tive contato com a doutrina espírita através de um livro que eu li. Se eu não me lembro, era Laços Eternos, ou alguma coisa assim. E aquilo lá me interessou, cara, sabe? Me despertou a curiosidade. O meu sogro, Nelson Maradel, ele era espírita, sabe? Mas a gente trocava ideia e tal, mas nunca eu resolvi seguir ou ir nada, e ir atrás da doutrina. Mas depois que eu li esse livro, eu fiquei interessado, daí eu li o Nosso Lar, né? E um dia, conversando aqui com o Edmur Godoy, ele, naquela época, em 85, ele era presidente do Deus, Amor, Fé e Caridade. E ele estava fazendo um grupo de estudos no Lar de Jesus Amélio Boudet, que é o orfanato. E me convidou para lá. Em setembro de 85, eu comecei a estudar lá. Aí, menos de um ano e meio depois, eu já estava assumindo a presidência do orfanato e tudo aquilo lá, sabe? Então, foi aí, deslanchando, que eu entrei na doutrina espírita, sabe? Eu entrei e fui ficando. E os anos foram passando, né? E eu fui deixando de lado a vontade de ir embora aqui, de ir embora dessa cidade, porque a gente vivia bem, os filhos acabaram sendo criados por aqui, sabe? E foi através da doutrina que me segurou mais aqui depois, né? Os trabalhos lá com o orfanato, com a casa espírita. Foi assim que eu entrei na doutrina espírita. Com o nosso querido Edmur Franco Godoy, que também já desencarnou alguns anos atrás. Ele que levou muita gente para a doutrina espírita aí hoje. Legal, Reinaldo. Aproveitando que você falou aí da instituição, ML Budê, o CEPAC, né? O Tadeu já até conversou com a gente sobre um tal de Kardecão. Isso. Legal. E a gente sabe que você é um dos idealizadores desse Kardecão. O que seria o Kardecão e como que se deu essa tentativa, né? Então, Caio, aí é o seguinte, a gente via que as casas espíritas aqui em Socorro eram pequenas, né? E vendo que futuramente iam se ter mais frequentadores, né? E quando se tinha que fazer uma palestra, o espaço era pequeno, eu resolvi, o Zequinha Tinte, o Edmur Godoy, a gente foi atrás, o Erlan Bonfá, que é um engenheiro, a gente foi atrás do prefeito, que tinha um terreno, onde está construído o prédio do Kardecão, tinha um terreno ali, que esse terreno era para ter sido construído há muitos anos atrás uma delegacia de polícia. Mas como aqui era a estância, né, não fizeram aqui a delegacia de polícia, e o terreno ficava. Aí, conversando com o Maurício de Oliveira Santos, que era prefeito na época, e ele estava empenhado na política, né? Eu fui pedir para ele se ele não doava o terreno para o Lar das Meninas, né? Para que a gente fizesse esse trabalho. Que a ideia era fazer um salão grande em cima, né, com palco, e embaixo, salas onde a gente pudesse levar o ambulatório, que a gente tinha ambulatório médico, tinha bazar, né?
tinha distribuição de mantimentos, tinha o albergue, né? Então, utilizar aquilo lá. E a ideia foi crescendo e tal, a gente saiu nas olarias, ganhamos 100 mil tijolos, sabe? De cada olaria dava um pouco. E a gente foi tocando devagar, foi colocado um pedreiro e um servente. O Orlando Bonfá era o engenheiro que tocava a obra, nunca cobrou nada da gente, tá? No trabalho dele. E a gente chegou naquele ponto, aonde foi colocado a cobertura, sabe? A cobertura foi um dinheiro que a gente ganhou do pessoal da Holanda, na época, acho que era 20 ou 25 mil dólares, sabe? E eles doaram para a gente, e aquele dinheiro foi tudo na cobertura. Então, quando a gente fez a cobertura, era o ano de 1994. Então, desde o começo até aquela cobertura, eu estava lá. Então, quando eu saí, né, era para ter sido dado a continuidade, mas infelizmente não foi dado continuidade. Mas a casa, o Kardecão, era para isso daí. Para a gente tivesse reuniões espíritas e participação de outras casas junto com a gente, sabe? Legal. Reinaldo, conta pra gente, como é que você vê o movimento espírita hoje em termos de unificação das casas? Você pegando aí do tempo que você entrou até hoje, certamente teve alguma modificação. Como que você vê hoje em dia esse movimento? O Caio, há 25 anos atrás, tinha o Centro Espírita lá, o Santo Agostinho, e tinha o Centro Espírita Deus, Amor, Fé e Caridade. Tinha o Centro de Umbanda Caboclo Jurema, da Guilmar, neta da Dona Antônia, e tinha o Centro de Umbanda do Jair, no bairro do Livramento. Essas eram as entidades espíritas ou espiritualistas que tinham na época, sabe? Depois é que surgiu, em 95, a gente passou como Casa Espírita a Caminho da Luz ali, né? Depois veio o Grupo Espírita Boa Nova, e depois veio o Nosso Lar. Então, hoje a gente tem 4 casas espíritas, tem aquelas 2 de Umbanda e tem outras mais. O movimento cresceu, Caio, sabe? E com a USE, com a unificação aí, quando você veio trazer essa unificação, juntar isso daí, a gente teve uma integração maior, sabe? Entre as casas espíritas, entre os trabalhadores, né? E tem também entre todo o pessoal, todo o grupo de outras cidades. Porque essa integração era mínima, sabe? Quase não existia aqui. Eram poucos os oradores que vinham de fora aqui. A partir daí, o movimento cresceu e melhorou, e ficou muito bom. E a gente tem que agradecer a você, ao teu esforço, ao teu desempenho, que nos ajudou bastante nisso. Agradecer a mim não, porque como eu falei no início, a USE é a união das casas, né? Se as casas não se unem, não há ninguém que possa fazer essa unificação. Então, na verdade, foi um trabalho conjunto de todas as casas, né? O trabalho bom que teve aí também, há pouco tempo, isso daí é graças ao nosso amigo Domingos aí. Ele visitando diversas casas aí, o Domingos viu que tinha dificuldade de oradores. Aí ele convidou a Helenice Cavalcante para fazer um curso para nós, sabe? E aí passaram a participar os integrantes das casas espíritas aqui em Socorro. Nós fizemos um excelente curso com ela. E aumentou, assim, os palestrantes, né? As pessoas que falam nas suas casas e em outras casas também. A gente deve isso aí ao Domingos, a Helenice, que também nos ajudaram muito nisso. Aumentou a integração nossa. Legal. Companheiros queridos aí do movimento espírita, né? Exatamente. Tadeu, nos fale um pouquinho das atividades rotineiras da casa. A gente sabe que agora, nessa pandemia, as casas estão
a grande maioria delas fechadas. E como é que você está lidando com isso? Quais as atividades da casa? O que está acontecendo lá hoje? Ou antes da pandemia, como que era essas atividades? Como vai acontecer a reativação? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, cara, antes da pandemia, a gente tinha às terças-feiras o Passo e o Evangelho. Na quinta-feira, a gente tinha um trabalho mediúnico. Né? Nós temos lá um trabalho de doação de cestas básicas. Essas cestas não são fixas todo mês para todas as pessoas, Caio. Se precisar, a gente continua. Se não precisar, sempre está aparecendo um outro e a gente está fazendo, sabe? Ajuda com pessoas, por exemplo, precisa de móvel, precisa de roupa, precisa de colchão. Sempre junta um pessoal aqui e ali, e conforme aparece, a gente faz esse tipo de atividade, dessa ajuda. A gente também faz uma campanha do cobertor. Todos os anos, nós vendemos ovos de Páscoa, na época da Páscoa. Com esse dinheiro, a gente compra cobertores para serem doados no inverno. Inclusive, eu estou com ainda um pouco de cobertores. A pandemia acabou atrapalhando também, sabe, esse trabalho. Mas essas são as atividades que a gente ainda fazia. Com a pandemia, cara, eu fui o primeiro a discordar de fechar as casas. Eu vi no movimento aí, eu vou fechar, eu vou parar e coisa e tal. Eu coloquei no grupo nosso que a casa ia ficar aberta. Se eu tivesse que ficar lá sozinho, na terça-feira eu ficava, né? Mas logo veio o decreto do governo do estado, o prefeito, e a gente foi obrigado, Caio, a fechar, né? Eu tenho ido na casa, sabe? E nas quintas-feiras aí, não são todas, mas a gente tem feito algum trabalho lá. Mas não ao público, sabe? Porque se eu abrir ao público, eu posso complicar a situação da casa com licença, com outras coisas lá. Então, a gente tem que obedecer à lei, né? Mas francamente, eu discordo disso daí, porque não é um espaço onde tem muita gente. Você conhece lá, você sabe como é que é, né? Daria para a gente estar tocando ali tranquilamente. E está fazendo falta, cara, sabe? Nós temos feito agora, não lives, né? Mas toda terça-feira, aí com a ajuda do Domingos, né? Como ele sempre fazia lá, tocava as músicas, né? Depois a gente abria o trabalho. Ele começa lá com uma música, depois a gente coloca uma pequena palestra do Divaldo de 4, 5, 6 minutos. Depois a gente tem lá uma música instrumental, bem calma, bem tranquila, onde as pessoas fazem as suas preces, as suas vibrações, onde fazem lá os seus pedidos, cada um dentro da sua casa, através do WhatsApp. Depois a gente tem uma oração, né, que encerra esse trabalho, que tem durado 15 ou 18, 20 minutos no máximo, aí não passa disso. Esse é o contato que a gente está tendo, porque não são todas as pessoas que frequentam ali que têm um celular ou que têm um computador para fazer, né? Alguns até são de idade, né, têm a dificuldade, né? Como eu mesmo, para chegar nesse ponto aqui com você hoje, né? Te enrolei um pouco aí. Mas é assim que a gente tem feito, Caio. Gostaria que fosse liberado isso daí para a gente voltar à nossa atividade, porque faz falta, Caio. Realmente, Reinaldo, a gente precisa desse contato humano, né? Precisa dos abraços, precisa estar olho no olho com os amigos, né? E Exato. realmente faz muita falta esse contato mais pessoal, né? Mas a gente tem que cumprir as determinações governamentais, né? Não tem jeito. Mas eu tenho fé que em breve a gente já vai estar se reunindo aí novamente, olhando as pessoas no olho, se abraçando, que isso é muito bom, né? Uhum. Eu até queria te pedir desculpa, Reinaldo, que a gente estava falando do Kardecão, eu acabei falando do Tadeu. O Tadeu deve estar falando de mim. Acabei chamando do Tadeu. Mas são todos amigos queridos, né? Não, são sim. Bom, Reinaldo, como que você vê, Reinaldo, o movimento, no caso, as casas, como que você acha que elas vão retornar
depois dessa pandemia, depois dessa quarentena? Você acha que vai ter alguma diferença no modo das casas trabalharem? O que você acha disso aí? Caio, eu penso que vão haver mudanças, sabe, Caio? Tudo muda, nada está estático, sabe? Talvez se abra as casas espíritas também, você entendeu? Quando você estiver fazendo uma palestra ou coisa e tal, vai se abrir lives aí. Ah, fulano de tal está aqui hoje, né? Quem não pode vir, pega em casa aí. Eu acredito que as casas vão trabalhar por aí, né? Mas eu acredito que vai melhorar, coisas boas virão pela frente, sabe? Tudo está em mudança, o mundo está mudando, a gente está mudando, as ideias nossas, os pensamentos, né? E tudo muda para melhor, Caio. Eu vejo coisas boas que virão pela frente, aí, sabe? Nas casas espíritas aí. Talvez as pessoas tenham mais acesso, sabe? Através da mídia agora, né? Quem não vai poder ir à casa, se tiver esse trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo, vai poder assistir da casa dele, uma pessoa que está doente, alguma coisa. Esse é um pensamento meu, né? Transmissões, palestras, cursos, né? Eu acredito que isso daí vai poder ajudar pessoas que estão distantes, né? Que nem, por exemplo, a Dona Francisca está lá no sítio hoje, né? O seu Roque já não está mais vivo, mas talvez eles pudessem estar nos ouvindo, né? O futuro vai facilitar de pessoas que não têm condição de participar como a gente está aqui na cidade. Legal, Reinaldo. Bom, Reinaldo, a gente já está indo para o final do nosso bate-papo, né? Queria deixar aí o pessoal, se quiser fazer alguma pergunta para o nosso companheiro Reinaldo, que possam colocar aí no chat, no Facebook, alguma pergunta aí que a gente possa passar para o Reinaldo responder. Reinaldo, e sobre essas lives, né? Você acha que realmente, mesmo depois dos centros retornarem, eu acredito que muitos centros espíritas vão continuar fazendo as lives, né? Porque é uma facilidade, como você falou, até para pessoas que têm problema de locomoção, né? Que não podem estar todo dia no centro, ou toda semana, vai ter aí a possibilidade de ver as lives, né? Pela internet, né? Mas você vê só coisas boas com essas lives? Você vê algum empecilho também, alguma coisa que possa desvirtuar a doutrina espírita com essas lives? Porque a gente sabe, né, que, como eu falei, o contato pessoal é muito bom, né? E tem a questão dos passes, que não dá para se fazer muito bem virtualmente, tem o atendimento fraterno, né? O que você acha disso? Será que as pessoas vão deixar de ir no centro, mesmo aquelas que têm possibilidade de caminhar, de se locomover, pela facilidade que vai ter dentro de casa? O que você acha disso? Caio, eu acho que o calor humano, ele faz bem para a gente. Tá? A gente se sente bem de receber as pessoas na nossa casa e tomar um chá com eles depois que termina o trabalho. É onde a gente bate um papo, sabe? Ele continua, a gente sente a necessidade, tem necessidade de tomar um passe, sabe? Tem necessidade de atender pessoas, que muitas vezes as pessoas nos procuram porque estão com problemas, porque precisa alguém ouvi-los, né? E isso daí vai continuar, vai melhorar, cara. O que vai facilitar para a gente, por exemplo, em termos das reuniões, as pessoas não podiam ir na reunião, não, tudo bem, mas estou com um problema aqui, não vou na reunião, porque é uma cidade ou outra, né? Mas a pessoa vai ter essa facilidade ali, né? As facilidades sempre vão ter para a gente, mas a gente tem ainda essa necessidade, Caio. E eu acredito que a partir daí vai aumentar ainda mais as frequências nas casas espíritas, sabe? E vão ver que, mesmo durante esse período, as casas não pararam, as casas estão ativas, sabe? E a gente está sentindo falta do pessoal lá. Vão continuar e a gente está esperando todos lá, Caio. Legal. Bom, Reinaldo, agora realmente a gente está indo para o final. Queria que você deixasse o endereço, o contato da casa,
para aquelas pessoas que vão lhe procurar depois dessa quarentena, né? A gente já deixar registrado aí o endereço e pedir para as pessoas, assim que possível, poder visitar a casa, né? Isso. É Centro Espírita Caminho da Luz, na cidade de Socorro, São Paulo. Fica na Rua Voluntários da Pátria, número 350. Essa rua aqui é a Rua do Asilo, é a saída para Bragança. A gente fica aí bem próximo do Edna Massas ali, e um pouco antes do asilo lá. É fácil de achar. Pergunta onde tem o Centro Espírita ali. Essa casa é bem antiga, é uma casinha azul, né? Azul claro. E qualquer um vai identificar lá. E quando a gente está aberta lá, tem 2 luzes acesas para o lado de fora lá. Qualquer um vai orientar. E nós estamos aqui de braços abertos para receber todas aquelas pessoas que já frequentavam com a gente e as que estão por vir aqui. Legal, Reinaldo. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse uma mensagem, né, de otimismo, de perseverança para as pessoas aí que estão preocupadas com essa pandemia, com esse vírus, que você possa trazer aí uma mensagem de esperança aí para as pessoas, com a sua experiência, com tudo que você já vivenciou, né? Passa para as pessoas aí o que elas podem fazer nessa quarentena para não se desesperar, para ter fé. O que você tem a dizer aí para a gente? Caio, a prece que, como eu disse com você no começo, eu abri aqui um livro de prece que eu tenho, e saiu uma prece aqui, a prece de Serinto. É onde a gente, essa prece a gente ora para pessoas que estão no mundo aqui para se divertir, estão espalhando dor, estão espalhando sofrimento, miséria, sabe? Mas a mensagem que eu trago aqui é que as pessoas tenham fé, acreditem na doutrina dos espíritos, acreditem em si, né? Se a situação é difícil hoje, ela vai passar, isso vai melhorar, tudo passa. Momentos mais difíceis já passaram, a humanidade toda enfrentou isso daí e o mundo não voltou atrás. Nós vamos sempre adiante. Tenham fé, confiem, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos pedir sempre ajuda a Ele. Tá? Procurem as casas espíritas, procurem os trabalhadores, façam parte dos trabalhos, né? E sigam em frente. Não vamos ficar olhando para trás. Crises piores já tiveram. Essa crise aqui não é nada perto das outras. Estão fazendo uma propaganda muito grande, tá? Mas a gente não deve se intimidar. Vamos lutar, vamos tocar, vamos baixar, levantar a cabeça e trabalhar, gente. Tá? Eu não estou contente de ficar em casa. Eu acredito que ninguém está, né? Apesar de eu não parar em casa, sabe? Mas, respeitando todas as normas aí, é isso que eu desejo a vocês. Gente, levanta a cabeça, vamos para frente. Não vamos falar em crise, não vamos falar em dor e sofrimento, tá? Todos os dias, milhões de pessoas desencarnam, muitos milhões reencarnam, e a vida continua. Ninguém vai ficar ou por causa dessa pandemia ou por causa de outra. Um dia a gente vai. Não vamos ter medo, não, nem desespero. Nós vamos ter fé, né? Nós somos espíritas, nós acreditamos na vida após a morte. Então, quando ela vier, do jeito que ela vier, nós temos que estar prontos, né? Para não ficar reclamando, não é o meu tempo, não é, chegou a hora, né? Nós vamos ter que estar prontos. É isso, é o otimismo que eu posso passar para vocês, gente. É o otimismo que eu tenho, que eu sinto, e assim que eu enfrento. Eu não tenho medo nenhum da pandemia, não, tá? E agradeço a Deus porque aqui está tudo bem com a nossa família, com o nosso grupo, na nossa cidade, tá? Se a gente comparar o que faleceu de pessoas aqui com a população que tem, isso daí não é nada, gente. Então, não vamos ficar desesperados. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter espírito, é espírita, tem conhecimento, né? Então, olhar para frente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente tem que seguir o caminho. É isso, Tadeu.
É isso, Caio. Muito bem, Reinaldo. Te agradeço aí pelas palavras. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Lembrando que vai ter o fundo musical do nosso amigo Domingos Palazzo, participação especial hoje, ok? Então, te pedir para você fazer a prece final para a gente. Tá ok. É a prece de Cerinto. Senhor, de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho. Não te peço por mim, Espírito Santo, para quem reservastes os tribunais da tua santa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha vida. E isto basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor em benefício das minhas lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te, amor, para os que lhes curtam o pão. Senhor todo bondoso, não lhe trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que querem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos, todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Sereno. Pai, eu agradeço a todos, a vocês aí, aos irmãos que estão assistindo. Muito obrigado, muita paz, muita luz, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Reinaldo, te agradeço muito pela participação. É sempre bom a gente poder estar conversando com amigos tão queridos. Espero que a gente possa poder bater um papo pessoalmente em breve. E já gostaria de convidar os nossos amigos internautas para estar junto conosco na próxima live, na próxima quinta-feira. Estaremos com a companheira Rosana, lá do Templo Espírita da Fraternidade, Rosana Marino, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Então, convidar a todos os amigos aí para nos acompanhar. E lembrando que o Templo Espírita da Fraternidade também é uma casa centenária, com 118 anos de existência. Então, vamos ter muitas histórias aí legais também para conhecer. Então, muito obrigado a todos que participaram, boa noite e até a próxima quinta-feira.